Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 12 de agosto. Quarta-feira de Copa Libertadores se aproximando, a hora da verdade. Os primeiros 90 minutos de um duelo que dura 180. Arthur Jorge e Abel Ferreira ainda têm algumas dúvidas e, inclusive, o Abel Ferreira tem mais dor de cabeça do que o Arthur Jorge. Esse é um ponto importante da gente comentar, porque diz respeito à provável escalação de cada uma das equipes. Vamos trocar uma ideia sobre isso e falar também sobre o caso da Damian Soares. Você sabe, mais cedo o GE trouxe a informação de que o Arthur Jorge teria dito diretamente ao Damian Soares que não conta mais com os seus serviços. A diretoria do Botafogo finca o pé em relação a não liberar o atleta sem que receba algo em troca e, de repente, a gente pode estar chegando num denominador comum, pelo menos segundo o jornalista Federico Buizan, jornalista uruguaio que trouxe uma informação, uma atualização sobre todo esse caso. Vamos falar sobre essas questões, só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Estamos buscando os 51 mil inscritos até dia 26 de agosto, data do aniversário deste que vos fala. Logo, nos ajude a alcançar esse objetivo, bater mais essa meta, porque certamente vai ser muito importante. Dito isso, vamos em frente e vamos começar falando sobre Damian Soares. Nunca é demais dizer que o lateral direito de 36 anos de idade foi moleque. Não teve a hombridade de chegar para a diretoria do Botafogo com antecedência, dizendo que estava querendo sair, que o calendário do futebol brasileiro estava muito pegado, que ele não estava conseguindo se adaptar. Ele poderia ter conversado numa boa com a direção do Botafogo, mas optou por inventar uma história, inventar uma situação, sendo que já estava conversando com o Peñarol. Inclusive, eu sou da opinião que o Botafogo deveria acionar a FIFA, porque o Peñarol ele não respeitou regras estabelecidas pela entidade máxima do futebol. Talvez o Botafogo não faça isso porque está buscando uma solução política. Vitor, que solução seria essa? Segundo o jornalista uruguaio Federico Buizan, o Botafogo estaria querendo prioridade sobre revelações da base do Peñarol, ou seja, jovens promessas que possam receber propostas de outras equipes. O Botafogo teria a oportunidade de analisar o caso, verificar se tem um talento ali que o Botafogo tem interesse e então igualar essa oferta. Seria uma maneira do Botafogo ter um celeiro que revela grandes jogadores na América do Sul. Por quanto tempo isso vai durar? É um mistério ainda, não temos esses detalhes. Mas já que o Peñarol não está disposto a pagar nada para ter o Damian Soares, de repente essa pode ser uma alternativa. O Uruguai, embora não seja um país tão grande quanto o Brasil, longe disso, é justamente o oposto, ainda assim é um celeiro de grandes atletas. E quando você fala de Peñarol e Nacional, são duas bases, claro, que fazem um grande trabalho. E o Botafogo, portanto, estaria de olho nessa possibilidade. Eu entendo que pode ser uma saída interessante. O Damian Soares, a partir do momento que o Arthur Jorge não conta mais com ele vira apenas um custo na folha salarial, pesando o orçamento do Botafogo. Logo, a direção não vai querer que ele fique aqui até o fim do contrato, só pagando o salário do cara e deixando ele treinando em separado. Na minha opinião, essa pode ser uma alternativa interessante, porque realmente lá no Uruguai você consegue ter vários atletas interessantes toda hora surgindo, tanto é que a seleção uruguaia é uma seleção muito forte, tem muito talento, tem muita garra também, todo mundo sabe disso. A exceção a essa história, segundo o jornalista Federico Buizan, seria o meia de 16 anos, Germán Barbas. Esse iria direto para o futebol europeu. Então seria uma exceção a essa regra, segundo o jornalista. Vamos, claro, aguardar o desenrolar dos fatos. Acredito que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas fato é, o Damian Soares dificilmente vai ter o seu cenário revertido dentro do Botafogo. O Arthur Jorge é um cara que tem disciplina, tanto é que ele colocou o Diego Hernandes e o Oscar Romero afastados, mesmo com a gente sem vários atletas, porque ele queria passar um recado. E o próprio posicionamento da diretoria do Botafogo, nesse caso, Damian Soares, é importante, porque mostra tanto para jogadores que possam vir a jogar aqui, quanto para times que estão interessados em algum atleta nosso, que aqui não é bagunça. E isso realmente é importante. Agora, Fogão, seguindo adiante, vamos falar, claro, sobre Botafogo e Palmeiras, esse duelo entre Arthur Jorge e Abel Ferreira. Alguns dias atrás, alguns jogos atrás, melhor dizendo, a gente tinha ali o Palmeiras numa situação, diria, mais complexa do que a do Botafogo.
depois que eles perderam pra gente na 17ª rodada do Brasileirão, eles emplacaram 4 derrotas em 5 jogos. E nas 4 derrotas sem marcar um gol sequer. Mas depois enfrentaram a equipe do Internacional, enfrentaram o Flamengo por 2 vezes e acabaram obtendo ali resultados interessantes, especialmente contra o Flamengo, né? Venceram por 1-0 mesmo sendo eliminados na Copa do Brasil, lá no Allianz Parque, e depois empataram com o Flamengo no Maracanã por 1-1. Ou seja, fizeram jogos competitivos, diferente do que foi o primeiro confronto na Copa do Brasil contra o Rubro Negro, onde o Palmeiras simplesmente se acovardou de uma maneira surreal, tanto é que isso foi assunto no país inteiro, porque ninguém estava esperando uma covardia tão grande do Abel Ferreira e dos seus comandados naquele primeiro confronto no Maracanã. Mas fato é, depois desses 2 resultados contra o Flamengo, a vitória em São Paulo e depois o empate no Rio de Janeiro, o clima por lá deu uma mudada, e isso a gente não pode negar. É diferente do que a gente tem nesse momento no Botafogo. A gente venceu o Atlético Goianiense, foi super importante aquele resultado, mas depois disso a gente acaba dando esse vacilo aí pro Juventude, né? O Botafogo entra em campo desligado e tal, a gente fica com uma situação meio esquisita. O Biriba tava aqui quase se jogando da mesa, tive que ajeitá-lo. Enfim, mas voltando aqui. Fato é que para esse confronto, o Arthur Jorge vai ter que mobilizar todos os seus comandados. E a gente tem ainda algumas dúvidas. O Tiquinho Soares, por exemplo, vai ou não vai jogar? Essa é a principal dúvida nesse momento, né? Tanto ele quanto o Pablo já estão à disposição. O Pablo ainda é tratado com certa cautela e tal, né? Porque, afinal de contas, vem convivendo com muitas lesões. E o Tiquinho Soares, que fez o gol da vitória contra o Palmeiras no Brasileiro, ele está sendo preparado para esse duelo. Eu espero, sinceramente, que ele possa jogar. Inclusive, se o Tiquinho Soares estiver à disposição, eu imagino que o nosso 11 inicial pode ser o seguinte: John, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, Marçal, como foi no Campeonato Brasileiro. No meio de campo, Gregory e Marlon Freitas, repetindo aquela dupla. Na direita, Luiz Henrique. Na esquerda, como um meia esquerda, o Almada, fechando aqui mais, né, fazendo aquele movimento de sair da esquerda vindo para dentro. Lá no ataque, Savarino e Tiquinho Soares. Dá para imaginar, se o Tiquinho Soares estiver à disposição, que isso aconteça. Eu sei que vai ter muito botafoguense que vai falar: o Almada não tem que jogar pela esquerda, porque ele não é um ponta, não sei o que, ele tem que jogar como um 10, tem que jogar por dentro. E eu super concordo. Eu, inclusive, gostaria de ver o Botafogo jogando no 4-2-3-1. O Almada centralizado por trás do Tiquinho e aqui na esquerda o Savarino. E depois, de repente, você pode até colocar o Matheus Martins, é uma possibilidade. Eu gostaria de ver esse 4-2-3-1, eu só não acredito que o Arthur Jorge vai fazer essa mudança agora. Eu imagino que o Almada vai fazer a função igual ele fazia lá na MLS. Mas você vê que no caso do Botafogo as dúvidas são mínimas, né? Vai jogar o Marlon ou vai jogar o Alan? Eu acredito que vai ser Gregory e Marlon. Embora o Marlon não esteja atravessando um grande momento, mas o Alan ainda não entrou naquele ritmo, naquela rotação 100%. Então dá para imaginar um 11 inicial com uma, no máximo 2 dúvidas e olhe lá. Já no caso do Palmeiras, a situação é diferente. O Estevão, por exemplo, ele treinou e existe a possibilidade de ser relacionado para esse confronto de quarta-feira. Agora, você tem a dúvida em relação ao Dudu, tem a dúvida em relação ao Felipe Anderson e também vale destacar a situação do Zé Rafael. É um outro atleta que também é dúvida para esse confronto. Eles já não contam com o Piquerez e o próprio Mike também está naquela lista de atletas que não deve participar desse duelo de quarta-feira. Então você vê que são muitas dúvidas, muitos problemas e o Abel Ferreira, claro, ele vai ter que se virar para poder resolver e escalar um Palmeiras forte. Eu espero, claro, que ele não consiga. Mas é um Palmeiras que vai olhar para o seu banco de reservas e não vai ter tantas alternativas assim. Acredito que o nosso banco de reservas vai estar melhor do que o deles, mas é aquilo. Você precisa jogar esse jogo com 100% de concentração do primeiro ao último segundo. O nível de intensidade que a gente apresentou naquela 17ª rodada tem que reaparecer nesse confronto de quarta-feira. Eu estou confiante para uma vitória do Botafogo, espero que a gente consiga fazer um placar muito interessante, nos dando uma vantagem aí de, sei lá, um sonho seria 2 ou mais gols, né? Seria fantástico, um 2-0 o Botafogo estaria lindo. Tomara que aconteça dessa maneira. A nossa defesa precisa de ajustes e o Arthur Jorge precisa parafusar ali algumas coisas na máquina para a gente poder rodar da melhor forma possível. Tá confiante para esse confronto de quarta-feira? Ambas as equipes com problemas, mas tem mais dor de cabeça do lado de lá. Será que isso pode ser determinante? Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão, que eu quero saber a sua visão sobre tudo isso. Amanhã eu tô de volta com mais conteúdo, então deixa o like, inscreva-se e, claro, volte aqui todos os dias, porque tem muito Botafogo para você. Fechou? Um grande abraço e até amanhã.